Ontem, uma bispa de Washington, a Marian Edgar Blood, o discurso dela teve grande repercussão porque ela pediu misericórdia com imigrantes e pessoas da comunidade LGBT num culto especial que teve para celebrar a posse do Trump. Essa bispa da Catedral Nacional de Washington, ela disse, né, pediu essa misericórdia, fez aí um discurso durante o culto, e agora ela está sendo atacada pelo Trump, que chamou a bispa de hater, radical de esquerda, e quer que ela peça desculpas por conta desse pedido de misericórdia com os imigrantes, com as pessoas LGBT. A gente tem um trecho do discurso da bispa e a cara do Trump olhando o discurso. Solta pra gente, Gui. I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Muito bom, né, gente? Vai deportar na cara dele, né? E a nossa repórter Júlia entrevistou aqui, a Júlia Mota entrevistou a bispa. Júlia Mota, que passa agora, né, a participar aí na produção, na reportagem da equipe do Fórum 11h30. Então, seja bem-vinda, viu, Júlia? Exatamente. E ela entrevistou a bispa primaz da Igreja Anglicana do Brasil para falar sobre esse sermão dessa bispa dos Estados Unidos. E solta, então, um trecho dessa entrevista, lembrando que a íntegra da matéria vai estar daqui a pouco no site revistaforum.com.br. Solta a entrevista, Gui. A Marianne, no seu sermão, foi uma fala corajosa, profética, apontando aquilo que nós acreditamos como sendo parte do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a defesa da vida das pessoas mais vulneráveis. Então, num momento como esse, é uma fala muito importante, se colocando ao lado daquelas pessoas que estão sendo ameaçadas, discriminadas e correm risco de sofrer ainda mais violências do que elas têm sofrido até aqui. É extremamente importante que uma líder religiosa, especial da Igreja Episcopal, que é uma das grandes denominações religiosas nos Estados Unidos e parte da comunhão anglicana, que é uma comunhão de igrejas com uma história milenar, também reconhecidamente uma igreja parte do cenário ecumênico em nível mundial, que ela se posicione da forma como ela se posicionou, e ela se posicionou dentro daquilo que a própria igreja acredita. Nós temos na comunhão anglicana as chamadas 5 marcas da missão, e essas 5 marcas da missão da comunhão anglicana nos chamam a lutar contra as estruturas injustas desse mundo. Essas 5 marcas da missão na comunhão anglicana também nos chamam a defender a vida das pessoas. Isso é parte do nosso jeito de ser igreja e acreditamos que essa também é parte da nossa forma de seguir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a posição dela nesse momento foi muito importante. Eu acho que ela deu voz a muitas pessoas que pensam igual a ela e a muitas lideranças religiosas que pensam da mesma forma, mas talvez não tenham tido oportunidade e coragem de se manifestar.
Então, a fala da Bispa Marianne, nesse momento, numa celebração importante na frente do presidente Donald Trump e de todas as autoridades do país, mostra como as pessoas imigrantes, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, não estão sós, mas elas contam com o apoio da igreja, com a segurança da igreja, para estar com elas nessa caminhada, que vai ser uma caminhada bastante difícil a partir de agora. Não, e sabe o que é preocupante? Que essa bispa, né, fez todo esse discurso corajoso, né, na frente do Donald Trump, a Marianne Edgar Butch, só que agora o Trump foi às redes atacá-la, dizer que ela é uma hater, dizer que ela é uma radical de esquerda, e agora imagina a quantidade de ameaça, de ataques que ela não vai começar a sofrer, porque o próprio presidente da República fez uma publicação na rede social que ele tem, né, a Truth Social, atacando essa bispa, que traz essa mensagem de amor totalmente contrária, né, ao que o Trump está pregando. Eu queria saber a opinião do Trump, Dri, já que ele enxerga imigrante como criminoso. Qual que é a opinião dele sobre 3 criminosos muito importantes no entorno do Trump, né? A sua falecida esposa, a Ivana Trump, que era da República Tcheca, a criminosa que hoje está casada com ele, né, seguindo inclusive a linha dele, já que imigrante é criminoso, a senhora Melania Trump, que é da Eslovênia, e o criminoso sul-africano Elon Musk. Então, já que o critério dele é que imigrante é criminoso, a gente sabe que, evidentemente, ele se refere aos imigrantes latinos, né, em específico. Mas já que a tese dele é que imigrantes são criminosos, como é que ele lida, então, com os criminosos do entorno dele? Tem um documentário muito antigo, que eu não vou citar aqui o canal para vocês, que eu não lembro exatamente, eu estava assistindo essa semana, que apareceu na minha home do YouTube, mostrando a relação do Donald Trump com a União Soviética e a Rússia, depois que a União Soviética deixou de ser União Soviética, virou Rússia, e a proximidade do Trump, inclusive em investimentos, Rovai, na antiga União Soviética, ainda entre a década de 70 e 80, né? E muita gente enxergando o Trump até como um traidor dos Estados Unidos da América. Né? Eu não sei se a esquerda estadunidense tem acompanhado isso, mas o documentário ele é bem detalhado, mostrando, por exemplo, inclusive os encontros ali, né, as orgias sexuais que o Trump fez na viagem que ele fez para a Rússia, né, para algumas cidades da Rússia. Ele passou um período lá, inclusive, para fazer investimentos, supostamente, na Rússia. Então, assim, para quem se vende em tese como ele se vende, né, um cara que, inclusive, é anticomunista, o que ele estaria fazendo entre a década de 70 e 80 ali, negociando com o regime comunista soviético, né, como a gente conhece? Eu achei bem interessante esse documentário. Se eu encontrar de novo o link dele, eu vou ver no meu histórico de assistidos e vou mandar para vocês, para em outro momento a gente citar o nome dele aqui, porque é bem interessante, mostrando essa relação promíscua do Trump com o Putin, que na época ainda era um agente da KGB. Ele não era político, como a gente conhece hoje. Ele era um agente da KGB. Então, qual que era essa relação do Trump com o Putin, ainda quando a União Soviética, a Rússia era a União Soviética? Muito bem, o Rovai quer comentar essa fala corajosa da bispa e essa reação do Trump de atacá-la, né? Dizer que ela é uma hater, uma radical de esquerda, dando mais um apito de cachorro, né? Para ter essa onda contra ela, que teve essa mensagem de misericórdia. Eu acho que a fala da bispa é corajosa e necessária. Né? Necessária porque o Trump vai tentar passar como um trator por cima de todos os direitos nos Estados Unidos. Desculpa, engasguei aqui. Direitos civis, direitos humanos, um engasgo de velho, né? Aquela coisa, velho quando engasga fica meio... E aí, nessa hora, é fundamental que as religiões se levantem para fazer a defesa. Aqui, por exemplo, se a gente for lembrar da missa do Vladimir Herzog, né, do que aquilo significou, junto com o rabino Henry Subel, o bispo Evaristo Arnes, né, o
pastor evangélico da igreja anglicana. Quer dizer, quando as religiões colocam um muro de contenção, ela daqui não dá para passar. Então, essa bispa, ela lança, de alguma maneira, esse movimento. Vai ter resistência em setores religiosos americanos. Se a gente for ver o movimento negro americano, né, se você for ler a história do Martin Luther King, você vai ver que era uma história muito vinculada a movimentos religiosos evangélicos nos Estados Unidos. É uma resistência também religiosa. Então, eu saúdo como positivo esse enfrentamento da bispa lá. Acho que a posição aqui da nossa bispa aqui no Brasil muito boa também. Parabéns à Júlia pela entrevista. E assim que começam as grandes resistências, em geral.